eu discordo. Se eu quero que o meu filho não beba, infelizmente eu não vou ter de beber à frente do meu filho. Gostaria primeiro de agradecer às pessoas que estão aqui conosco, agradecer a vossa presença. E hoje tenho uma convidada muito especial, Dora Chipante, né? Hoje é o início de conversas que nós queremos fazer no café. Conversas desafiadoras, conversas sobre emoções, que é uma parte muito forte do ser humano, mas que de alguma forma a gente esquece e finge que não é importante, né? Nós medimos muito a cognição, a inteligência, pensamos muito neste lado, se a pessoa consegue fazer as coisas, e falamos pouco das nossas emoções. E as nossas emoções são grande parte de quem nós somos, né? Estou aqui com a Dora Chipante. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui hoje e fazer parte desta conversa, né? Que eu acho que hoje em dia o que nos falta muito é este tempo para poder conversar. Então, hoje estamos a fazer tempo para poder falar exatamente sobre esse aspecto do tempo, para poder conversar, conectar e interagir, né? É verdade, nós estamos... e aumentou bem, né? É estranho ouvir a nossa própria voz. Mas estamos aqui a falar de nós como seres humanos educadores, né? E eu gosto de dizer que não é só mãe e pai que educa crianças. E nós às vezes simplificamos esse termo porque achamos que só tem filhos quem gerou filhos. E não é isto. Tem filhos quem convive com crianças. Então eu posso ser tia, posso ser madrinha, posso ser vizinha, e vou estar a educar esta criança, vou estar a ter uma responsabilidade neste ser humano, né? E hoje em dia nós falamos muito e ouvimos mais ainda. Hoje é muito mais difícil do que era. Os tempos atrás eram mais fáceis. Estes são muito difíceis de educar crianças. O que é que achas, Dora? Olha, eu acho que eu sempre digo para minha mãe, deverias ter-me dito antes o que é que me esperava, né? Eu nunca imaginei que a maternidade seria um desafio. Primeiro porque nós estamos muito convencidos que porque gostamos de crianças, temos irmãos mais novos, que nós sabemos muito bem o que é ser mãe, ser pai e ter essa responsabilidade sobre um ser humano. E adicionando a isso tudo, que eu sempre digo que é uma grande batota, né? Por estar na área de educação de infância e trabalhar com crianças. Mas isso também não tira o peso do desafio de continuar a ser mãe e tratar da maternidade como uma prioridade. De facto, os tempos são outros. Eu diria assim que é difícil, hoje em dia é muito mais difícil, apesar de que temos muitos mais recursos que os nossos pais, mas cada tempo se adapta, né? É possível adaptar as realidades. Naquele tempo, os nossos pais fizeram o seu melhor dentro daquilo que era a realidade do que existia. Hoje em dia, infelizmente, nós temos os vários fatores que acabam influenciando naquilo que são as nossas vivências, e a maternidade, a paternidade, a educação dos nossos filhos acaba sendo afetada por esse ambiente externo e acaba dando uma outra dinâmica que dá essa sensação de ser um peso um bocadinho maior, mas isso tudo com algumas ferramentas que podem ser adotadas acaba tornando a maternidade algo um pouco mais apetecível, tanto para os pais quanto para os filhos. E esta maternidade apetecível, né? Tu falaste duas coisas aqui que eu acho que é interessante. Falamos sobre eu quero muito uma coisa
isso não significa que eu esteja preparada para ter o que eu quero muito, né? Então, um passo é eu querer muito, outro passo é eu me preparar. São coisas distintas, né? Porque às vezes quem não quer pode estar mais preparado do que quem quer muito. Sim, existem estes dois lados, né? E de repente nós estamos com uma criança e nós hoje em dia vamos ver que tomar conta do outro ser humano. E aí para mim, o grande desafio nem começa no ser mãe ou pai, começa antes. Será que eu sei tomar conta de mim, né? Porque acho que para mim o real problema começa aí, começa o facto de eu querer estruturar um outro ser humano, mas eu não me estruturei a mim. Né? Então eu tenho esta audácia de dizer que tu tens que conseguir gerir a tua emoção, ficar bem, cumprimentar, fazer isto certo, fazer aquilo certo, mas em nenhum momento eu estou-me a perguntar e se eu estou a conseguir, né? Exatamente, porque é importante a gente olhar a maternidade ou a paternidade de uma forma geral como um projeto, né? Então nós temos, como todo projeto, tem a sua fase inicial, temos ali a análise SWOT que a gente faz e até o objetivo disso tudo, né? Então, e a criança, sendo menina, menino, elas também têm as suas diferentes fases de desenvolvimento. E nós também, como pais, acompanhamos essa fase de desenvolvimento das crianças também de formas diferentes. E a questão emocional é muito importante para a nossa gestão disso tudo. De todos estes sujeitos que fazem parte, a figura do pai e da mãe é a mais importante, porque nós é que estamos sob controle disto tudo que acontece, desta dinâmica. Então nós temos que estar emocionalmente fortes, emocionalmente capazes e, acima de tudo, emocionalmente abertos a receber estas novas dinâmicas que estas crianças irão trazer nas nossas vidas. E nem sempre estamos. Há uma frase muito gira, por acaso está aqui na plateia a pessoa, né? Que nós fizemos esse debate. E eu vou-vos perguntar se alguém quiser comentar. A frase da pessoa era: eu posso morrer pelos meus filhos. E eu não concordei. Eu disse: não faz sentido isso. E a pessoa respondeu: não, é que eu dou a minha vida pelos meus filhos, então eu posso morrer pelos meus filhos. Eu disse: sim, mas isso para mim já é o pensamento errado, né? O que vocês acham? Olha, falando isso que disseste agora, eu lembrei de uma história que eu li, uma frase que eu li que era sobre isso. Que uma mãe dizia que era capaz de morrer pelos filhos e a outra pessoa perguntou-lhe: tu és capaz de morrer pelos teus filhos, mas és capaz de viver por eles? És capaz de cuidar de ti por eles? És capaz de fazer as coisas de uma maneira que eles olhem para ti e aprendam o que é viver? Não penses em morrer por eles, porque morrer por eles não muda nada. Vais morrer, eles vão ficar aí sozinhos. Mas vive por eles. Seja uma mãe feliz, uma mãe alegre, uma mãe presente. Existe, porque às vezes nós nos perdemos na maternidade. Queremos tanto fazer que as coisas aconteçam que esquecemos de viver por eles. Que eu acho que, em vez de morrer, o mais importante é viver por eles. Obrigada. Mas concordo, 1000%. Eu acho que é muito isso, é muito sobre isso. É muito sobre será que eu estou bem em condições de tomar conta da outra pessoa, né? Exatamente, porque muitas das vezes o que acontece, nós somos muito a reflexão daquilo que é o nosso passado, né? Nós tivemos uma certa educação baseada em certos princípios e muitas das vezes nós temos a tendência, mesmo inconscientemente, de trazer esses padrões para aquilo que é o nosso novo desafio. Muitas das vezes nós devemos ser convidados a repensar o que eu gostaria que fosse o modelo ideal de educação para o meu filho, para a minha filha. Porque a educação, ela tem que ser intencional. Nós não podemos simplesmente achar que a criança vai para o mundo e vai ser moldada simplesmente por tal, e depois nós queremos cobrar algo que nós não investimos.
Então, é uma educação bem feita, aquelas crianças que a gente diz, oh meu Deus, como é que a tua filha é tão bem educada, como é que a tua filha não sei o quê. É resultado de um investimento que foi feito, de um preparo que foi feito. Então, todas as decisões que nós tomamos, todo o ambiente que nós decidimos inserir as nossas crianças, vai dar resultado naquele futuro que a gente preveu ou não preveu. Mas nisso tudo, nós não devemos nos culpar de forma antecipada, porque muitos de nós já carregamos uma culpa de um futuro que ainda não aconteceu. Muitos de nós, como dizia, temos de viver pelos nossos filhos. Viver pelos nossos filhos, muitas das vezes, é nós escolhermos melhorar a nossa própria condição para poder cuidar destas crianças. É necessário que eu, como mãe, esteja capacitada também. É necessário que eu, como mãe, até estude de formas de como eu posso melhorar. Da mesma forma que a gente, quando o bebê nasce, a gente está ali a pesquisar 500 coisas, o bebê atinge os 6 meses, qual é a melhor alimentação, o que é isso? É uma coisa que a gente deveria tentar cultivar, porque a criança vai crescendo. Já está nos 4 anos. O que uma criança de 4 anos tende a fazer? Né? Qual é o comportamento de uma criança de 4 anos? Aos 5 anos, aos 6 anos, o que significa ser um pré-adolescente? O que é ser um adolescente? Então, isso haveria de ajudar num fator fundamental, que se chama conexão. É o que falta nesta nova senda desta façanha da educação, é a conexão. Hoje em dia fala-se de educação positiva, de educação humanizada, mas a base dessas todas as formas de educação é a conexão. E como é que nós conectamos com os nossos filhos? Tem que ter uma parte pessoal nisso tudo. Não é muito sobre o que a ciência vai dizer. Sim, a ciência vai ensinar muito, mas se eu em casa, por exemplo, eu tenho uma certa religião, nós temos certos hábitos alimentares, nós gostamos de certas coisas, então é importante que a gente introduza estas questões na criança. Como é que a gente vê o dinheiro? Como é que a gente vê a riqueza na nossa família? O que é cultura? O que é música? Literatura? Então é muito importante, porque isso vai fluir muito naquilo que é educação. Mas não devemos cobrar-se em algum momento. A criança, quer dizer, normalmente é na fase da adolescência, na pré-adolescência, porque também é comum, se ela vai absorvendo do mundo exterior as outras influências, aí é que já nós temos de começar a criar o hábito de conversar com as nossas crianças, que eu acho e que é bem desafiador. Sem dúvida, e conversas verdadeiras, e talvez o ponto é esse, da conexão que tu falaste, né? Porque uma conexão não existe sem verdade. Eu acho que nós estamos hoje num mundo que estamos muito superficiais, né? Tudo tem que ser bonito, né? A vida tem que ser bonita, tem que ser perfeita, os meus filhos têm que ser perfeitos, eu tenho que ser perfeita. Então, a criança mal nasce, já temos estes preconceitos, como é que ela tem que ser, como é que ela tem que responder. Então, está tudo lindo, ele dorme muitas horas, e estamos sempre nós a competir connosco. Né? E neste processo não é possível eu conectar-me nem comigo, porque eu quero esconder a verdade. Eu muitas vezes a maior parte das pessoas estão neste nível de fingir para elas próprias que está tudo bonito, tudo está lindo, né? Está perfeitinho. E eu ouvi de uma filósofa brasileira que ela diz assim: todos nós somos um caos, todo ser humano é um caos. Pior é aquele, e somos um caos por trás da roupa bonitinha, cabelo organizado, tudo, né? Cheirosinhos, tudo. Pior é aquele que nem se apercebe que é um caos. Porque todo ser humano dentro de si tem muitos conflitos, tem muitas divergências suas, está a tentar lutar, está a tentar criar equilíbrios internos, quer atingir os seus objetivos, ao mesmo tempo que, pois, principalmente agora, nós, mulheres e homens, temos vidas cheias. Temos que conseguir pagar contas, temos que conseguir ser fits, o corpo tem que estar uau, roupa tem que estar uau, temos que ser inteligentes, temos que ter grau acadêmico, temos que ser simpáticos, falar bem. É cansativo, é muita coisa, né? É tudo muito. E nisso é muito mais fácil eu fingir que está tudo lindo.
E fingir que o meu filho é lindo, né? Então, se ele se porta mal, a culpa é dos outros. Porque eu nunca não posso me responsabilizar, né? Porque aí eu tenho que assumir para mim própria que alguma coisa não está bem, né? Isso custa. Então, como é que eu vou me conectar com alguma coisa que eu nem vejo porque eu estou a pintar? Isso é verdade. E uma coisa muito interessante é que o comportamento das crianças é a linguagem das crianças, né? A birra fala, a comida, as escolhas que as crianças têm, é parte da linguagem. E é uma linguagem que nós, como pais, somos convidados a perceber. E quando nós não percebemos, não devemos ter vergonha de procurar ajuda, de procurar entender. E hoje em dia, nós já temos mais essa facilidade de que há vários especialistas nessas áreas para poderem nos ajudar nestes pequenos sinais que nós nos perdemos, porque nós nos perdemos muito e muitas vezes. E também a questão de que cuidar de um ser humano exige uma reciclagem também, né? São conversas, não é porque a gente falou uma vez sobre uma coisa, a criança é assim, tem que estar toda hora a ser lembrada de algo. E agora que achei muito interessante que a Sumia estava a falar da cobrança que a gente tem para com a sociedade, né? Imaginem só, quando chega, veio-me assim este pensamento, quando chega o Natal, né? Tem aquelas fotos lindas de Natal, de família, né? E depois as pessoas, normalmente elas escrevem ali, né? Family goals, né? E tem uma mãe bem magra, um pai todo musculoso, uma criança toda bonitinha, não sei o quê. Então, outro dia eu fiquei a pensar, meu Deus, então meu marido com essa barriguinha, a gente não dá para fazer a foto. Então... A foto não vai ser exatamente, então só para pensar que, enfim, que não é muito bem por aí, né? Mas é uma cobrança que a sociedade põe. Aquelas fotos têm que ser perfeitas, tem que ser tem que ter no mínimo 2 crianças ali, né? Se tiver 3, melhor ainda. Se a mãe tá com cabelo lindo, se o pai... Então, é uma pressão muito forte. E nós esquecemos, nesse ponto da pressão, nós esquecemos que os filhos são reflexos dos pais. Exatamente. E nós às vezes não falamos muito isso. Eu tenho às vezes amigas, pessoas conhecidas que vêm dizer, meu filho está a passar por esta birra, minha filha está com este problema. Eu pergunto, e tu? Como é que tu estás? A maior parte das vezes, quando as crianças não estão bem, é porque os pais não estão bem. É porque os pais estão a atravessar por muitas crises ou desafios ou problemas. Chegam em casa, fingem que estão bem, porque nós somos muito craques em fingir, né? Fingimos que está tudo bem. A criança sente a nossa energia e está conectada conosco pelo nosso DNA. Então, ela não precisa que a gente diga que não está bem, ela vai sentir, independentemente da idade dela. Então, sempre que os nossos filhos estiverem a passar por momentos, vamos olhar para dentro. Olha como é que eu estou lá dentro, não como eu finjo, como eu digo às pessoas. Vamos nos conectar. E é aí que a gente vai descobrir que não estamos bem. Então, eu quero que a outra pessoa esteja bem, mas, entretanto, eu não consigo, lá está, de novo, né, o que a gente falou no princípio. Eu quero organizar a vida de alguém, mas eu não organizo nem a minha. Isso é verdade, e talvez seja das questões mais que nos traz a questão do equilíbrio, né? Porque nós nos sentimos muito culpados até quando descansamos, quando tiramos aquele tempo para descansar. Nós temos de fazer muito, temos de tratar de tudo, principalmente, não falo só das mulheres, mas também dos homens, que é uma pressão muito grande para todos. A sociedade hoje exige cada vez mais do indivíduo e, infelizmente, não tem um espaço para a gente encaixar a infância nisso tudo. Infelizmente, desse desenvolvimento, né? Então, a gente vai ter que, tudo aquilo que nos foi ensinado como ideia de progresso e de sucesso, então nós vamos ter que desconstruir isso para poder abrir um espaço para a infância, né? E é difícil, porque se antes para os nossos pais já eram treinados que uma parte vai ficar em casa para cuidar da infância, agora já é diferente. Nós todos somos treinados a perseguir a mesma coisa. Sim.
Então, essa é uma questão que não nos foi dada Quem lá. educa? Aí quem educa? Porque o pai está a Exatamente. trabalhar, a mãe está a trabalhar, né? Quem vai educar a criança? Aí é onde a gente tem que fazer Raimundo. parte da rotina, né? Boa tarde a todos, meu nome é Raimundo Manuel, sou pai, 3 crianças. 3 crianças. Eu tenho uma questão, aliás, na verdade são 10 questões. Estas questões, na verdade, não precisam de ser respondidas literalmente, mas é só para provocar aqui um bocadinho mais de reflexão. A primeira, eu fui muito focado ao título, ao tema do dia. A primeira tem a ver com a questão da crise de valores, que nós estamos constantemente a dizer que está em falta. Mas até que ponto as crianças não são influenciadas por via das incoerências que elas notam dentro de casa? E na senda disso, estamos tão preocupados com violência nas escolas, nas ruas, nas redes sociais. Mas agora, o que é que nós esperamos de uma criança que está constantemente a assistir humilhações, insultos ou agressões entre os adultos? E não falo só de pais, falo das pessoas que os pais deixam que as crianças se envolvam, se relacionem. A seguir, muitos pais exigem honestidade. E o tema de hoje é como criar filhos em tempo de pressas, né? Agora, se os filhos estão constantemente a ver os pais ao telefone, ao computador, a mentir, a fugir responsabilidades, a dizer que hoje não preciso de ir, a procurar atalhos, o que é que vai educar exatamente? É o nosso discurso quando estamos sentados à mesa do jantar ou o nosso exemplo? Depois, será que estamos a criar crianças para serem boas ou apenas para terem sucesso académico e profissional? O motivo que me faz questionar isso é que, apesar de tudo, eu trabalho e envolvo muito com instituições académicas e há uma tendência atual, não só na instituição de trabalho, em todas as outras, de adolescentes que vão mudando de curso constantemente. Coisa que não era muito comum na altura. E muitas delas mudam-se exatamente pelas frustrações que encontram ao meio do caminho. Mas provavelmente esse seja um problema complexo e se calhar temos que elevar a um outro nível. Pode ser um problema sistemático. E depois, foi muito já falado aqui a questão das frustrações. Frustrações, rejeições e limites. Parece que, porque nos sentimos culpados por estarmos sempre a correr, não sabemos ponderar a questão dos limites. O resultado é que esta criança cresce sem incapacidade para resolver um problema que requer paciência e às vezes frustração. Muitas vezes estamos toda hora a criticar a falta de empatia entre nós adultos, mas quando uma criança vê a forma como nós tratamos os trabalhadores de casa, como nós tratamos ao servente de mesa quando estamos em algum lugar público, como nós tratamos o guarda, como nós tratamos a pessoa que limpa a casa, ele vai perceber que existe uma hierarquia social que me permite falar do jeito que eu quiser. E isto replica-se rapidamente. De novo voltamos à questão do exemplo ou do que a pessoa diz. E depois, um grande problema na sociedade moçambicana é a corrupção. E o que se espera de uma criança que ao chegar ao hospital central, ela é atendida primeiro em detrimento de outras crianças porque o pai ou a mãe tirou uma nota de 100 meticais. E vou mais longe, a questão do tempo no celular que os pais têm é que muitas vezes nós criticamos as crianças por estarem toda hora ao celular, mas parece que nós dizemos para elas tirarem o celular das mãos, que nós precisamos ter o celular nas mãos, estamos a trabalhar. Há uma incoerência aí, um pouco estranha no meio disso. E depois, já mesmo a terminar, o que esperar de uma sociedade onde nós, pais, somos constantemente ameaçados? Não, aqui falo pais homens, somos poucos aqui, mas estou a falar pais homens. Pai, não mãe. Vou puxar a brasa para nós. O que é que se espera quando este homem não consegue primeiro dizer tudo o que pensa enquanto pai, porque ele precisa ser simplesmente o provedor? E depois, o que esperar de um pai que até é um excelente provedor, mas ele não consegue ser um bom marido? Parece uma pergunta complexa, não é? Ok, obrigado. Se for percebida, gratidão, é tudo. Obrigada pelas 10 perguntas. Falaste de muitas coisas. Eu acho que eu poderia começar, pois vou passar para a Dora. Para a plateia, eu acho que sim, acho que também vamos ouvir feedbacks porque para nos ajudarem. 10 perguntas é muito. Eu iria introduzir a dizer que um pouco o que a Dora disse, planificação, nós temos que planear o que é que nós queremos, né?
E nós não fazemos isso, nós não planeamos o tempo que nós vamos ter com as pessoas que nós queremos, né? Qualquer pessoa. O meu dia, a minha semana, como eu quero educar esta criança, quanto tempo eu quero estar. E vou enfatizar, nós somos muito bons de fingir, muito bons, o ser humano. E eu acho que é talvez o único animal que faz isso de uma forma tão natural, né? Porque nós vamos dizer, e agora fala-se muito e discute-se muito esses assuntos emocionais, mentais, do healing, das curas e tudo isso. Mas a percentagem das pessoas que implementa o que diz é muito pequenina. Eu vou dizer que, não, eu conheço bem a alimentação, eu sei como é que tu deves alimentar, eu sei isto, eu sei aquilo, eu sei das telas, eu sei da educação, eu sei das regras. Não é uma questão do que tu sabes, mas é uma questão do que tu implementas. E as crianças não seguem o que tu dizes. Elas seguem o que tu fazes. Se tu todos os dias disseres ao teu filho, não fica em casa sem camisa, mas tu chegas a casa, tiras a camisa e ficas de calções, o teu filho vai tirar a camisa. E é aí onde a gente percebe, quando eu digo que as crianças são espelhos dos pais e nós usamos pouco isso como pais, elas vão nos mostrar exatamente o que nós estamos a fazer. Uma criança que chega a casa, quer pegar o telefone, o pai está a fazer a mesma coisa ou a mãe, né? Vão ser espelhos. E eu não estou a dizer que é errado chegar a casa, pegar o telefone. Isso depende de cada educação, de cada pessoa. Está tudo bem a forma como cada um quer ser e quer viver a sua vida. Desde que seja consciente, desde que eu não esteja a fazer, a dizer, não, mas eu não faço. Não, assume o que tu fazes, assume para ti, assume para os teus filhos, aí a tua conexão vai ser verdadeira, aí o teu erro também vai ser verdadeiro. Eu gosto muito de dizer, especialmente nós, seres humanos do século XXI, que temos de ser bons a tudo, e o Raimundo falou de provedor como pai. Hoje em dia as famílias estão tão desestruturadas. Tu tens mães que são provedoras, tu tens pais que são provedores, tu tens pais que já ficam em casa e a mãe é que vai trabalhar, tu tens famílias mistas de padrastos, madrastas, meio-irmãos, então está tudo muito confuso hoje em dia mesmo para as crianças. E nesta confusão toda, quanto mais honestos nós formos, mais vamos nos conectar conosco e com as crianças. Agora posso passar para a Dora, depois respondi 2 ou 3 perguntas, já ajudei. Eu gostei muito das 10 perguntas, trazem muito daquilo que é a abordagem antropológica, sociológica, histórica, até porque eu já fui viajando, e também daquilo que a ciência fala como que é base da educação e principalmente o desenvolvimento da infância, né? Porque nós, quando projetamos a infância, é porque nós estamos a preparar um futuro, né? E todas aquelas coisas que foram mencionadas nessas 10 questões são futuros muito reais, são questões muito reais e coisas que a gente vê no nosso dia a dia. E a Sumia esteve cá a falar muito bem. As crianças são muito reflexo do comportamento dos pais. E também da questão transgeracional que também viaja conosco até as nossas crianças. Então, para dizer que, para mim, se fosse para levar todas estas questões, eu haveria de voltar a repisar em dizer que temos de fazer a educação algo intencional. Se nós queremos que o nosso filho seja honesto, nós também vamos ter que ser honestos. Realmente é simples quanto isso. Se eu quero que o meu filho não beba, infelizmente eu não vou ter de beber à frente do meu filho. Eu vou ter que dizer, olha, esta festa não é adequada para o meu filho porque tem este certo tipo de ambiente. Infelizmente, são estas as decisões que a gente tem que tomar. Se eu não quero que a minha criança esteja exposta a certo tipo de música, infelizmente é isso que vai acontecer. Temos que ter esta conversa com a criança, explicar porque que nós aqui em casa temos estes hábitos e porque que devemos continuar. Vou-vos dizer uma coisa muito certa. Eu trabalho na área de proteção da criança. Existem vários crimes contra as crianças e as agressões contra as crianças só do ano passado aumentaram em 500 e tal %. Isso é um número extremamente grave. Então, para dizer que as crianças são mais alvos de crimes que os adultos. Isto por quê? Porque nós, pais,
colocamos as nossas crianças em situação de vulnerabilidade, mesmo inconscientemente. Porque nós deixamos esta responsabilidade da educação não só para terceiros, mas porque nós realmente achamos que a sociedade vai cozinhar todos estes valores e a criança vai sair pronta. E, enquanto isso, tem gente também com intenção de machucar as nossas crianças. Todas as pessoas que produzem as plataformas que os nossos filhos passam a maior parte do tempo, elas dizem de caras: eu nunca vou dar o meu filho para jogar este jogo. Eu nunca vou deixar a minha criança fazer tal coisa. Por quê? Porque eles sabem muito bem qual é o efeito daquilo. Aquilo foi desenhado exatamente para criar tal efeito. Então, nós como pais temos a responsabilidade de formatar as nossas crianças também. É uma responsabilidade nossa. E a educação, de todas as formas, é soberana da família. Então, tudo aquilo que a gente for planear em casa, vocês podem ter certeza que vai ter muito efeito na nossa criança. Tudo começa de casa, E casa não é só mãe e pai. É mãe, pai, babá, o guarda, a senhora que nos ajuda, os avós, as tias, as amigas, o bairro onde a gente escolheu viver, ou o bairro que a gente pode ter possibilidades de estar a criar a nossa família. Então, a escola onde a criança vai estudar, porque às vezes a gente esquece. Ok, eu estou a apostar para uma certa educação, mas a educação não é só poder comprar o livro e o caderno. É o ambiente que a criança cresce naquela escola. Quais são os valores que aquela escola cultiva, né? Então, tudo isso vai influenciando. Então, para dizer que a intenção é muito importante e não devemos nos esquecer que nós somos os adultos, acima de tudo. Quero responder a primeira pergunta. Não estou em posição para responder nada, mas gostaria de comentar com relação à primeira pergunta, que era sobre os filhos crescerem em casas onde existe conflito. Não é publicidade, longe de mim, mas eu escrevi um livro e no meu livro eu falo sobre uma personagem que cresceu o assunto dos traumas, porque nós, antes de sermos adultos, nós fomos crianças. E a maneira como nós crescemos influencia muito nos adultos que nós vamos nos tornar, nos pais que nós vamos ser e por aí em diante. A personagem do meu livro é uma mulher que cresceu sem base nenhuma. Os pais nunca tiveram uma história de amor, ela não nasceu de uma história de amor, ela nasceu e pronto, cada um foi para o seu canto e a criança ficou nas mãos de alguém que a pudesse cuidar. E ela cresceu mudando de lugares, encaixando-se em casas onde as pessoas daquela casa tinham uma certa vida já, e ela era hóspede, foi sendo hóspede em todos esses lugares por onde ela passou. Nunca pertenceu. E o que aconteceu quando ela cresceu? Ela relacionou-se com alguém, teve filhos e tinha conflitos naquela relação, mas ela agarrou aquela relação com uma força porque ela não queria que os filhos dela crescessem sem pais juntos. Porque ela tinha medo que aquelas crianças passassem pela mesma coisa que ela passou. Então, essa mulher demorou muito tempo, aceitou muitas coisas, sofreu muitas coisas, muitos abusos, muitos sentimentos misturados no meio daquela relação tão longa, até que chegou um dia que ela olhou para os filhos dela e pensou: não é isso que eu quero ensinar aos meus filhos. Não é isso que eu quero transmitir aos meus filhos. E se para isso acontecer, eu tiver que sair daqui e ir educar os meus filhos com aquilo que eu acho que é certo. Se eu não tive a oportunidade de ter isso, vou ficar arrepiada. Se eu não tive a oportunidade de ter isso, eu vou dar isso a eles. Nem que para isso eu tenha que criar eles sozinhos. Então, e isso é um conflito muito grande hoje em dia, porque nós fomos educadas, nós mulheres, fomos educadas a aguentar, a ficar até o último instante. Não podes parar. Isso não é opção, não é o que tu queres ensinar. Mas chega um ponto que aguentar, esperar que a fase passe, que o ciclo se corte, que o homem mude, que as coisas mudam, os teus filhos estão a crescer. E eles vão repetir o teu ciclo, e o ciclo vai se repetir até que apareça uma mulher que chega ali e decida que vai
quebrar aquele padrão. Eu acho que as mulheres, pronto, vou falar em mulheres porque eu sou mulher, nessas situações, elas não têm que esperar criar os filhos dentro daquele conflito. Elas têm de se posicionar e ensinar exatamente aquilo que elas acham certo para aquelas crianças, porque é sobre isso, eu não sei se aquela mulher estava a fazer a escolha certa. Vou descobrir daqui a uns anos, quando os miúdos crescerem, e eu vou olhar e vou pensar que adulto ela criou, que adulto aquelas crianças se tornaram. Mas independentemente de tudo, é aquilo que disseste, ela fez o que pôde com aquilo que sabia naquela altura e está tudo bem. Boa tarde, boa noite e obrigado, é um prazer estar aqui neste espaço agradável a discutir este tema desafiante. Eu tenho duas, não são questões, podem ser comentários, mas um bocadinho controversos, mais ou menos. A primeira é, já se estabeleceu qual é o nicho, qual é a sociedade ou a categoria que nós sabemos que existe na sociedade que podemos efetivamente falar do educar com emoção? Nós vivemos num país em desenvolvimento. Então, eu gostaria de saber, tanto da autora do livro, a Sumeia, como da sua convidada, qual é o nicho que nós estamos a falar? Estamos a falar de quê? A famosa classe média? A famosa classe alta? Estamos a falar com as pessoas do bairro? A linguagem muda com certeza, essa é a primeira. A segunda é algo que se falou no início e que me deixou um bocado desconfortável, que é: eu como mãe devo viver pelos meus filhos. Eu discordo. Eu como ser humano devo viver para mim primeiro. Não é numa questão de egoísmo, não, mas é numa questão de aprendizagem. Se eu, como mulher, tanto como homem, sou criado desde pequeno a gostar de mim mesmo, a cuidar de mim mesmo, isto vai impactar 100% no meu futuro, ou das crianças, ou mesmo dos amigos, dos pais, das mães. Só para rematar, eu voltei a viver com a minha mãe, tinha eu 38 anos. A minha mãe já ia após 60. Ok? Houve um choque, claramente. E há uma coisa que eu sempre rematava para ela: antes de tu seres minha mãe, teres sido minha mãe, tu és um ser humano. Então, eu quero que tu primeiro te assumas como um ser humano, sejas egoísta como um ser humano, e depois vais ser minha mãe. Eu sei que para as mães, quando o filho nasce, tudo muda. A mente faz um shift. Não só o corpo, mas é aquele sentimento que muitas amigas dizem, não tenho filhos, entre parênteses, mas dizem que as coisas mudam em ti como mulher e tornas-te mãe, em algum momento. Mas muitas também dizem que eu esqueço de quem eu sou. E a partir daí isso vai definir como é que eu vou educar os meus filhos, como é que eu vou me relacionar com eles. Então, era mais neste sentido destes pequenos comentários que eu queria fazer. Obrigado. Obrigada. Posso começar pelo último. Vamos querer também saber do teu livro. Acho que é nice. Gostei da história. Podemos partilhar, acho que é importante, né? Acima de tudo, eu acho que estes momentos têm que ser momentos de partilha, especialmente entre seres humanos. Todos nós, seres humanos, temos alguma coisa para contribuir, para crescer um com o outro. Partilha é sempre bem-vinda. E obrigada por teres partilhado. Nídia, eu acho que não só quando somos mães ou pais, eu acho que é muito fácil um ser humano esquecer-se de si quando ama outro ser humano. E quando nós, por exemplo, somos tias, tios, madrinhas, quando chega uma criança, o amor que a gente tem por esta criança é tão grande e é diferente de muita coisa do que a gente sentiu. É como quando nós também estamos apaixonadas ou apaixonados. Aquele amor transcende, vai. Então é fácil esquecermos de nós. E eu acho que este lembrete que tu trouxeste é ótimo. É por isso, quando eu estava a falar da organização, de eu querer organizar o outro sem me organizar, eu tenho que olhar para dentro e perceber, eu quero amar a outra pessoa, mas eu ainda não aprendi a amar-me. Eu não vou amar bem.
Eu não vou saber amar. Então, e a tua história fala um pouco sobre isso. Fala sobre alguém que quer preencher um vazio, sobre aquilo que ela não viveu. Então, faz do objetivo da vida dela o objetivo dos filhos. Aquilo que eu não tive a oportunidade de viver, vocês vão viver. Mas em nenhum momento eu estou a perguntar se eles querem viver isso, né? Eu não consegui, e isso é um exemplo, mas tem outros. Eu não consegui ser futebolista, então meu filho tem que ser futebolista. Eu não consegui. E é isto que eu acho que é muito importante nós sempre nos lembrarmos. Olha para dentro. Tu estás bem contigo, tu estás a amar a ti, tu estás a encher o teu copo. Se tu não estiveres a encher o teu copo, ninguém vai encher por ti. Então, 100% antes de amar o outro, ama a ti próprio. Não interessa se és mãe, pai, tudo. E de verdade, eu tenho sobrinhas e tenho filhos. A grande diferença é que quando são filhos, a responsabilidade é maior. Porque ninguém vai fazer por ti. Responsabilidade financeira, operacional, tu tens este peso que tu carregas e por causa da responsabilidade vem a culpa, por causa do perfeccionismo vem a expectativa, porque tudo tem que ser perfeito. Eu quero ser a mãe perfeita, os meus filhos têm que ser perfeitos, a minha expectativa está lá no céu, então a cobrança, não existe expectativa sem cobrança. Então a gente cobra-se demais. Nós vamos nos cobrar porque estamos a chegar a casa às 19 horas, então a criança pede para dormir mais tarde, que é uma coisa que não estava planeada. Eu vou dizer, podes. Podes não é porque eu quis deixar, mas é porque eu estou-me a sentir culpada. Isso até com sobrinhos, né? Com qualquer ser humano. Só que a diferença é com aquele que vive contigo. Se um sobrinho viver na tua casa, tu vais cometer os mesmos erros de uma mãe, porque és mãe, né? O sentimento está lá. Então, eu acho que a chave é baixar a expectativa, baixar a cobrança. Aí tu consegues gerir e dizer, olha, ok, cheguei tarde. Está tudo certo, eu cheguei tarde porque eu estou a trabalhar. Eu gosto muito de dizer, eu sou uma mulher muito prática. O facto de eu sou divorciada, tenho 2 crianças que vivem na minha casa. Claro, né? Quer dizer, podiam viver em outro sítio. Vivem comigo. Eu digo aos meus filhos uma regra muito básica. Eu trabalho, vocês estudam. A vossa responsabilidade é estudarem. Eu não vou vos obrigar a estudar. Eu não estudo com os meus filhos. Eu não sento, mostra caderno, mostra... Não. Eu não tenho essa paciência, não tenho essa vocação e nada errado com a mãe que faz isso, ou o pai. Está tudo certo. Eu sou meia, não consigo e não gosto de fazer isso. Então eu digo aos meus filhos, essa é a tua responsabilidade. Eu vou à reunião, eu vou fazer aquele check à distância, mas eu não vou fazer aquela verificação diária. A verificação que para mim é importante é diariamente eu sentar com os meus filhos à mesa e perguntar como correu o teu dia. Está tudo bem? O que é que tu não gostaste do dia de hoje? O que é que estás frustrado? E eu até digo, essa regra não é minha, roubei de um psicólogo. Os filhos nem sempre gostam de falar. Meus, por exemplo, a minha filha estava numa fase, como foi escola? Foi escola. Escola é escola. O que é que a gente começou a adotar? Diz-me 3 coisas. Uma que gostaste muito, uma que detestaste no teu dia e uma que gostarias de mudar. E eu faço a mesma coisa. É incrível como o primeiro dia que a gente fez isso, eles começaram a falar. Quando chegou a minha vez, eu estou a engasgar, porque eu já não me lembro. Então é um momento de reflexão e de conexão, porque eu tenho que ser verdadeira para eles serem verdadeiros, né? Dora, podes responder a outra pergunta? Pois é, então, falar de inteligência emocional, emoções, né? Será que existe classe social? Será que existe lugar ideal? Será que existe Essa pergunta é bem para ti, porque tu falas, a Dora fala muito de emoções na vertente diferente que ela vos disse. Ela fala na vertente de proteção da criança. É verdade. Né? De abuso, mas isso começa na emoção. Pois é, então, para eu poder chegar na emoção da proteção, eu tenho que saber da emoção no geral, né?
Então, eu acredito que muita gente hoje em dia ouve muito falar de inteligência emocional, né? E poucas pessoas se perguntam, mas o que é exatamente, qual é a definição de inteligência emocional? Inteligência emocional é algo muito simples. É simplesmente a gente se dar tempo para conhecer as nossas emoções, nomear as nossas emoções, encontrar mecanismos de controlar e de maximizar, e também, como nós não vivemos sozinhos, como é que estas nossas emoções irão afetar positivamente nos outros. Então eu falo positivamente por quê? Porque hoje em dia eu não falo nada que não queira alcançar o bem-estar. Então eu não posso advocar por nada que vai criar uma coisa que não seja o bem-estar. Então a inteligência emocional é mesmo isso. Então, nós falamos sempre destas questões de inteligência emocional. Só que o que acontece, de novo, nós não falamos de forma intencional para alcançar algo, para maximizar algo, para expandir algo. Nós, nos nossos programas de proteção à infância, muitas das vezes já me perguntaram isso. Mas, Dora, será que isso funciona quando tu vais falar nas comunidades, com as pessoas? Isto por quê? Porque nós trazemos temos ali um cartaz com os desenhos dos emojis, né? Que é para as crianças poderem identificar o que significa cada emoji. Quando a gente faz aqui no meio urbano, todas as crianças sabem aquilo de cor, todos já assistiram os bonecos que falam sobre emoção e tudo mais. Então, o que acontece de facto é isso. Estamos a falar de crianças, muitas delas, elas só sabem identificar quando elas estão tristes, ou quando elas estão chateadas, ou quando elas estão alegres. Mas no meio disso tudo, existem várias outras emoções. Então, o que a gente faz? É possível, sim, nós ensinarmos alguém que não teve um nível tão alto de escolaridade a nomear as suas emoções, porque as emoções existem, sempre existiram no ser humano. Tanto que um ser humano que tem dificuldade em sentir certas coisas tem uma certa deficiência que aí precisa de um certo acompanhamento. Então, o que a gente faz? A gente ensina as crianças a nomearem as emoções. Por exemplo, como é que a criança aprende o que é gratidão? Palavra grande, muito grande. Como é que uma criança de 4 anos, 5 anos vai saber o que é gratidão? Então a gente vai lá e explica, olha, existe alguma coisa que acontece contigo que te deixa muito feliz? Então a criança começa, eu fico feliz quando eu faço anos, por exemplo. Ok, quando tu fazes anos, o que acontece? Ficas feliz por quê? Porque eu ganho muitos presentes, ok? E quem é que te dá esses presentes? O meu pai me dá os presentes. Então, tu ficas feliz quando teu pai dá os presentes no teu aniversário? Sim, eu fico muito feliz quando meu pai dá os presentes no meu aniversário e todas as outras pessoas. Então, a gente diz assim para a criança, isso que tu estás a sentir, essa alegria, porque alguém fez uma coisa boa para ti, chama-se gratidão. Chegou um momento até que eu fiquei tão espantada de que uma criança de 7 anos disse assim para mim, eu sou grata a Deus. Eu disse, meu Deus, nem eu poderia identificar isso. Mas depois da gente explicar, a criança conseguiu perceber, porque ela ouve tanto. Acredito que em casa os pais vão à igreja, leem a Bíblia, falam tanto do poder de Deus fazer boas coisas na vida das pessoas, que ela conectou. Que alguém que faz algo bom traz um sentimento bom e cria gratidão dentro de mim. Então é assim como a gente ensina as crianças a nomear. Então, para dizer que inteligência emocional é possível ensinar, sim. Mesmo nas nossas línguas, as nossas línguas bantus, as nossas línguas locais, elas têm uma forma de explicar a inteligência emocional muito mais avançada que nós. A forma que está criada a língua te explica pela emoção e não simplesmente pela palavra. Explica, por exemplo, alegria. Alegria na língua local vai te explicar de um sentimento. Por exemplo, nós em português, alegria, o que é alegria? Não sabemos o que é alegria, é uma palavra que nos ensinaram. Mas na língua local vai te explicar aquela coisa que me faz sentir tal coisa. Significa tal emoção. Então, para dizer que é muito válido. Nós todos praticamos inteligência emocional, nós simplesmente não sabemos como nomear, não sabemos ainda maximizar.
porque nós somos todos seres emocionais, dotados de uma inteligência emocional muito elevada. Graças a Deus, nós somos a espécie das espécies que temos a capacidade de controlar isso. Infelizmente, temos usado para fazer coisas não muito boas, mas quando isso é aplicado de uma forma intencional e para atingir, como falaste muito bem, para atingir o teu bem-estar primeiro. E é o que a inteligência emocional fala. A inteligência emocional está focada no sujeito. Primeiro o sujeito. O sujeito tem que trabalhar em si para poder influenciar o mundo. Então, é isso, minha cara. Estás muito alinhada. Acho que estas perguntas foram muito positivas. Temos Edmilson, que tem mais uma pergunta. Boa tarde a todos. Meu nome é Edmilson dos Amores. Não sou pai ainda. E nem escritor, já que referenciou-se aqui a questão de livros, temos criador de Carla, Educar com Emoção e Lipondo. A minha pergunta versa sobre dois polos. O primeiro de todos é a educação e o segundo é a personalidade. E antes de eu colocar esta pergunta, eu vou referenciar aqui uma miscelânea de pensamento que eu fiz de Friedrich Nietzsche, um filósofo, e Zygmunt Bauman. Os dois dizem o seguinte: quanto de nós reflete quem realmente nós somos antes que a sociedade imponha quem nós devemos ser? Entendo isto na perspectiva em que o pai, a pessoa que vai educar, é alguém, um sujeito com emoções, e essas mesmas emoções vão afetar a pessoa que será educada. Então, nesta extremidade, eu apresento a seguinte pergunta: como é que eu, como pai, o futuro pai, posso educar o meu filho sem que este meu processo de educar influencie naquela que é a definição da personalidade deste que é o meu filho? Obrigado. Respondendo de uma forma prática, eu vou recorrer um pouco que a neurociência fala, que eu acho que isso é a melhor forma da gente explicar isto. O que acontece com qualquer ser humano? Nós temos a nossa cognição, que é o nosso pensamento, nós temos uma emoção. A emoção gera uma vibração. Por mais que a gente não queira, é assim que funciona. A cognição e a emoção, quem vem primeiro, há muita discordância, não nos interessa neste momento. O importante é sabermos que elas estão mais ou menos interligadas, as três coisas. Então eu vou pensar, eu sou lindo, eu vou ter uma emoção. Não significa que a emoção é boa quando o pensamento é positivo. Significa que eu juntei as duas coisas e gerei uma vibração, uma energia. Eu posso mentir na minha fala, eu posso dizer, eu acho-me inteligente, mas eu não vou mentir na minha emoção e nem na minha vibração. Não é possível. Então, percebendo isto, é por isso que o autoconhecimento, a tal de conexão conosco é tão importante. Porque nós já estamos tão habituados a repetir palavras que nos foram pré-ditas, ou seja, que nos disseram que é assim que tens que falar, é assim que tens que responder, é assim que tens que portar em termos de posicionamento, né? Então isto é muito pela sociedade, pelo que as pessoas nos disseram. Cada vez que tu chegas num sítio, tens que cumprimentar desta forma, tens que responder desta forma, tens que te sentar assim, tens que fazer isso. Tudo isto é pré-programado. E nós aceitamos esses programas. Mas não é possível programarmos as emoções que nós sentimos, nem a energia que nós vamos dar. Não é possível. E nós estamos todos conectados, especialmente com a nossa família direta, energeticamente. Porque é meu filho, é minha filha, é meu marido, é minha mãe, há isto. Então esta energia não muda. Então se eu chego a casa cansada, porque tive um dia terrível, meu chefe gritou comigo, o relatório estava atrasado, foi um dia estressante. Eu chego a casa, finjo um sorriso, olho para a minha família e digo, olá, está tudo bem. Energeticamente eu não estou bem. Eu estou a fingir. Estas crianças que não conseguem ainda mentir, porque são seres muito virgens e honestos, não têm esta nossa capacidade de pré-programarmos, né? Esta criança vai ser autêntica. Provavelmente vai começar uma birra, porque ela não consegue explicar o que está a acontecer com ela, mas o ambiente ficou tenso, pesou, né? Mas ela não explica.
E tu vais dizer, mas por que ela está a fazer isso? Mas por que ela não quer ir tomar banho? Mas por que ela não quer isso? Tu não entendes o que está a acontecer com ela, porque tu não tiveste só uns 5 minutos de olhar para dentro e perceber como eu estou a entrar nesta relação, neste convívio, neste momento, né? Isto acontece com os adultos, mas como nós já estamos tão formatados e programados, nós não nos apercebemos da energia das outras pessoas, geralmente. Há pessoas que estão mais sensíveis, já percebem-se mais, por aí. Então, em termos de pai e filho, isto já vai criar um conflito na educação, né? Porque depois eu vou querer que tu te portes de uma forma, mas eu não estou-te a dar este espaço. E depois existe um segundo ponto, que eu acho que nós temos que perceber que o ego é muito forte em qualquer relação que nós temos. E quando nós temos autoridade, nós queremos mandar, que é o ego, né? É muito sutil esta parte. Então, quando nós estamos a educar um outro ser humano, existe esta parte que tu esperas, a tua expectativa é que aquele ser humano pequenino, que tu estás a dar tudo de ti, não interessa se é adolescente, pior quando é adolescente, tu estás a dar tudo, tu estás a esforçar, tu vais trabalhar, tu pagas contas, tu ficas sem dormir quando fica doente, tu fazes todo esse sacrifício e tu só disseste para ouvir o que tu estás a dizer e esta pessoa não quer. Então isso vai gerar em ti uma frustração, muitas emoções ali dentro que tu não sabes gerir, não sabes descrever, nem sabes o que fazer com elas. Então aí entra também o ego, porque como é que tu não estás-me a ouvir quando eu sou mãe, eu sou o ser forte, eu sou acima, eu estou lá e tu estás em baixo, né? E às vezes é engraçado porque acontece com uma criança de 2 anos, né? E nós descemos ao nível da criança. Eu quero discutir com um serzinho de 2 anos, né? Acontece. E em vez de eu parar e dizer assim, eu posso ser emocionalmente inteligente, só que na hora não estou a ser, porque eu sou humana, né? Eu sou humana e eu estou cheia de coisas. O certo nesse momento, e eu vou dizer o certo, porque eu nem sempre faço o certo. Respira 3 respirações profundas, ou 10, ou 100, depende do estado que tu estiveres. Regula a tua emoção. Percebe que isto é um momento e um momento não define pessoas. Um comportamento, uma palavra mal dada não define quem tu és, não define a tua relação com aquela pessoa. Tu podes parar e podes até dizer. Normalmente o que funciona a regra, e nós explicamos isso até nas terapias, a regra é, primeiro, validar a emoção da outra pessoa. Sempre que uma outra pessoa estiver emocionalmente instável, tu deves olhar para a pessoa e deves validar, porque é o que a pessoa precisa. Em termos de cognição, é o que ela vai precisar. Então tu devias dizer, eu percebo que tu neste momento estás muito frustrado, estás muito triste, estás muito zangado, né? Já validaste. A segunda coisa é dar espaço. Muito difícil isso. Para nós mulheres, então, homens também, mas para nós é muito difícil. Principalmente nós estamos naquele momento de discutir com a pessoa e a pessoa portou-se mal ou está a elevar a voz, mesmo a criança. Tu queres elevar mais alto. Como naquele momento eu vou dar espaço? É difícil. Nós queremos continuar a discutir. Mas naquele momento não deves fazer isso, porque a pessoa não está emocionalmente capacitado para pensar. Porque quando tu estás emocionalmente desafiado, o teu sistema nervoso para de funcionar, é automático, tu não controlas isso, e tu entras no estado que nós chamamos reativo. Tu reages. E normalmente, quando tu reages, tu vais congelar, tu vais explodir, que é um fighter, vais lutar, ou tu vais querer fugir. E tem um quarto que hoje em dia nós já acrescentamos, que é tu vais entrar no yes man, sim. Vais dizer tudo sim para não criares maior conflito, né? Então tu entras automaticamente num destes estágios, então, porque a tua cognição parou. Então imagina que eu estou aqui com a Dora
estamos numa discussão, ela entra neste estágio e ela só quer fugir, porque é o estágio dela. E eu vou dizer, mas Dora, não estás-me a responder por quê? Porque quem quer fugir não fala. Aquele que está a discutir cada vez mais alto, que eu vos falei, que sou eu, são os fighters, os lutadores. Esses não conseguem parar de falar, só querem falar. Quem quer fugir não quer estar naquele espaço, quer desaparecer. Aquele que congela, para de pensar, não pensa. Então tu estás a dizer à pessoa, mas tu partiste a chávena por quê? Não fizeste aquilo por quê? Tu começas a perguntar à pessoa, porque tu queres perguntar, especialmente este que é o lutador, só quer falar, quer perguntar. E o outro que congelou não está a pensar. E o lutador fica mais irritado porque tu não estás-me a responder. Especialmente quando imagina que este é o chefe, é o pai, é a mãe, é marido e mulher. Então este estiver numa posição de autoridade, pior, fica a sentir-se mais desautorizado porque a outra pessoa nem responder está a responder. Mas a outra pessoa não vai conseguir. Então eu tenho que perceber que os estágios de cada um é individual e eu devo dar este tempo, tá bem? Dar este tempo e depois dizer que ok, depois do tempo nós podemos conversar mais tarde, quando os dois estivermos mais calmos. Por isso dar time out é bom, é necessário. Estava aqui a ouvir e de facto é muito assim com as crianças. Pouco percebem das emoções, né? Por isso que eu sempre digo, adultos somos nós e não devemos nunca nos esquecermos disso. É muito difícil e as crianças elas realmente desafiam-nos bastante. E pior ainda quando já atingem a fase da adolescência, que é outro capítulo mais desafiador ainda. Então, quando eu ouvi o colega aqui a perguntar de como é que a gente pode prever ou moldar um ser humano bom no futuro, então vim aqui na cabeça, meu Deus, temos que ter uma bola de cristal mesmo. Foi a única coisa que me veio na cabeça. Esse é o ideal, eu acho que seria o ideal para qualquer. Se a gente pudesse ter certeza que estamos a criar alguém para ser aquilo, né? Eu acho que nem aqueles que treinam os atletas de alta competição têm a 100% essa garantia de que esse vai ser Cristiano Ronaldo, né? Mesmo a fazer aquilo com toda a intenção. Isto por quê? Porque, infelizmente, nem tudo depende só dos comandos que vão sendo dados, né? Nós podemos dar aquilo que a gente considera, porque é relativo, que a gente considera de melhores comandos para os nossos filhos. Mas existe aquilo que nós não sabemos, também não podemos exigir isso dos pais, porque os pais não foram para a academia, para a escola para estudar isso. Mas a ciência diz que na fase da adolescência, tudo aquilo que a criança, o adolescente nesse caso, ele projeta tudo de fora para dentro, né? Então, o que é válido é tudo que está fora que vem para dentro. É diferente da criança, da mais pequenininha, que é de dentro para fora. Então, tudo que o adolescente faz é muito para se posicionar e para se provar para o mundo. Mas isso é como ele está formatado. É como ele foi programado biologicamente. E adiciona já isso as hormonas que estão-se a desenvolver ali dentro. Coitadinha, é uma panela de pressão que nem percebe e encontra um pai, uma mãe que nem a Sumeia, que nem adora, que não gostam muito de ser desafiadas. Então é um problema muito grave, porque aqui na minha casa tem regra. Então não estou a entender porque que eles não estão a respeitar. Eu pago, eu faço isso, eu comprei a marca da manteiga, não sei o quê. Então é muito complicado, de fato. E imagina que esse adolescente tem que encontrar os seus pares, né? Que esses também estão em ebulição, cada um da sua forma. Então isso para dizer que esta fase da adolescência, ela é o teste da admissão, muitas das vezes, para aquilo que será a próxima fase. A adolescência determina muito como será o estado de saúde da fase seguinte e das outras fases.
Isso não para dizer que não há recuperação. Existe sim. Às vezes uma adolescência mal vivida, ela pode ser recuperada na fase adulta. Mas isso já é o adulto que tem que ter consciência já com as terapias, com não sei o que vai tendo consciência de, meu Deus, afinal eu estou a reagir assim por causa daquela adolescência que não correu bem e tudo mais. Então, mas já é um trabalho. Então, para dizer que nós como pais temos que estar preparados para que nem sempre a receita vai dar certo. O bolo nem sempre vai crescer, o fermento vai estar lá, mas o bolo pode não crescer. E a nossa inteligência emocional tem que nos treinar para isso. Para dizer, como é que eu vou aprender a repreender o meu filho? Como é que eu vou receber o meu filho quando ele tiver desafios? Porque os nossos filhos terão muitos desafios. E nós também, como pais, esses talvez serão desafios maiores para nós do que para os nossos filhos. Então, infelizmente, crescer, ser adulto, ser pai, é muito mais responder aos desafios dos nossos filhos do que responder aos nossos próprios desafios. Obrigada. E assim chegamos ao final da nossa conversa. Com muita pena, eu gostei muito. Quero agradecer a Ina, o Selavi, por terem nos recebido de uma forma tão calorosa, terem aberto este desafio, né? Esta primeira conversa que a gente está a fazer em público, né? E para mim foi muito especial ouvir o vosso feedback, as vossas perguntas. Foi bom, porque educar e conviver, eu acho que nós, quem não tem filhos, também está a educar. Nós estamos todos a educar uns aos outros, nós estamos todos a agredir ou a tratar bem uns aos outros. Então eu acho que é muito importante a gente perceber que isto está muito misturado e é importante a gente compreender que é o que eu levo daqui hoje. Mais uma vez, olha para dentro, conecta-te contigo para as tuas conexões com outros seres humanos serem o mais verdadeiras possíveis. Obrigada, Dora. Queres deixar uma última palavra? Só agradecer e ir muito na linha daquilo que a Sumeia falou aqui. Comprem o livro, Educar com Emoção, não é só para professores, mas para nós todos, porque nós todos educamos. Essa sociedade depende muito de todos nós e como disse muito bem, as nossas emoções, elas influenciam nas emoções de todos. E dizer que foi um prazer muito grande. Espero ter deixado aqui um bocadinho daquilo que é a minha ideia de bem-estar e de transformação social. E muito obrigada. Obrigada. Comprem os 3 livros, porque vamos pôr o teu livro também no link do YouTube. Sim, isto vai para as redes, para o YouTube, vamos colocar. E vamos colocar o livro da Dora também. 3 mulheres escritoras. Eu não me considero escritora, eu sou autora, uma autora e 2 escritoras. Obrigada, e obrigada a vocês pela vossa participação calorosa.